Você quer passar na AFA, você precisa saber classificar funções. Eu não me perdoaria se eu não te ensinasse a classificar funções. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre conceitos importantes para a gente classificar funções. É um tema bem recorrente, costuma aparecer muito aí, todo ano aparece pelo menos uma questão aí na prova da AFA. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que é uma função par? É uma função que você pode dizer que f de menos x igual a f de x para todo x pertencente ao seu domínio. Presta atenção, é para todo x. Então, se isso acontecer para um x, você não consegue afirmar nada. Tem que afirmar que é para todo x pertencente ao seu domínio da função. Então, qual vai ser o procedimento para você classificar numa questão que te pergunta se a função é par ou não? Você vai atrás da expressão de f de menos x, você já vai ter a expressão de f de x. Você vai atrás da expressão de f de menos x, e se você obter a expressão exatamente igual a f de x, então você tem o caso de uma função par. Beleza? Se você for calcular o f de menos x e você obter que é o negativo da expressão de f de x, então você vai lá trocar o x por menos x e você chega que aquela expressão é exatamente a expressão de f de x com sinal trocado. Então você tem uma função ímpar. Novamente, isso tem que acontecer para todo x do seu domínio. Beleza? E lembre de uma coisa, se você fizer esses procedimentos para analisar se a função é par ou ímpar, e nenhum dos casos for verdadeiro, fica tranquilo. A função pode ser nem par nem ímpar. Ela não precisa ter alguma dessas classificações. Beleza? O que é uma função crescente? É um conceito aí bem mais intuitivo, eu acho. Mas é basicamente, conforme você cresce o x, você também cresce o y. Então, conforme x1 maior que x2, para x1 e x2 pertencente ao domínio da sua função, então você pode sempre afirmar que o f de x1 é maior ou igual que o f de x2. Eu coloquei esse igual aqui porque eu quero dizer que conforme o x cresce, o y ou fica igual ou cresce também. Isso é exatamente o conceito de uma função crescente. Mas, geralmente, as provas costumam errar aí nesse conceito, fica atento a isso. Eles costumam usar o conceito de estritamente crescente, que é a gente tirar esse igual aqui. Então, seria realmente a ideia de conforme o x cresce, o y cresce também, ele não pode se manter constante. Mas esse seria o conceito de uma função estritamente crescente. Mas fica atento que as questões costumam omitir esse estritamente. Mas aí, conforme o contexto lá nas questões, você vai conseguir perceber isso. E uma função decrescente é exatamente você trocar esse processo, né? Conforme você cresce o x, ou você mantém constante ou você decresce, você diminui o y. E aí, novamente, aquela diferença. Se você botar o estritamente, você tira esse igual aqui. Beleza? E isso para todo x1 e x2 pertencente ao seu domínio da função. Mais um conceito aí bem legal, talvez seja aí o mais cobrado, é o de função injetora. O que é uma função injetora? Toda vez que você pegar um x1 diferente de x2, esse x1 e x2 no domínio da sua função, você pode afirmar direto que o y associado a eles são diferentes. Então, eu costumo chamar de função fiel. Eu acho mais fácil lembrar pelo seguinte fato, né? Você percebe que cada y está associado a um só x. Então, seria meio que um relacionamento fiel ali. E uma outra forma bem legal, e eu até prefiro, eu vou até colocar umas exclamações aqui para vocês prestarem mais atenção, de você verificar ou você provar que uma função é injetora, é você pensar de uma forma contrária, você pensar voltando. Então, se você pensar que o y associado a um x1 é igual a um y associado a um x2, necessariamente x1 igual a x2. É exatamente a mesma coisa que você está dizendo em cima. Só que dessa forma é mais fácil de você verificar. Beleza? E uma função sobrejetora, o que seria? É uma função que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo, né, para não ficar abstrato. Então, aqui eu vou fazer uma função de um conjunto A, que seria o meu domínio, para um conjunto B. Então, eu vou fazer aqui um conjunto B. Vou botar aqui E, F, G, H, por exemplo. Então, eu vou tentar criar uma função sobrejetora. O que é o conjunto imagem, primeiramente? É o conjunto que coloca todo mundo que está no contradomínio, no caso, todo mundo que pertence ao conjunto B, mas que efetivamente participa da função, efetivamente recebe flecha, está associado a algum valor do conjunto A. Então, vamos supor que eu crie essa função aqui, ó. A para o E, B para o F e C para o G. Isso aqui é uma função. Mas ela é uma função sobrejetora? Não. Porque o meu contradomínio é o E, F, G, H, é o conjunto B inteiro, mas meu conjunto imagem é só o E, F, G. Então, como esses conjuntos não são iguais, minha função não é sobrejetora. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aí, pelo próprio conceito que a gente acabou de mostrar, é que esse conjunto não pode ter três elementos, né? Se eu quiser que a função seja sobrejetora. Então, um exemplo aí de uma função sobrejetora seria eu trocar esse conjunto B por um conjunto com três elementos, E, F, G, e aqui seria um caso de função sobrejetora, porque o meu contradomínio é exatamente igual ao conjunto imagem. Beleza? E aí, o que seria uma função bijetora? Seria uma função que une essas últimas duas características.
Então, é uma função que é tanto injetora quanto sobrejetora. Então, ela é meio que uma consequência em si, né? Não uma definição, digamos assim. E é muito importante a gente saber se uma função é bijetora ou não, porque a gente consegue definir a função inversa para ela. Beleza? Isso aqui foi só um geralzinho aqui para vocês sobre classificação de funções. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ajudar vocês.